às vezes ele é até estável, mas o jeito que os nossos pais entendiam a educação, ele fazia com que, ao mesmo tempo que você tinha uma pessoa. Então, vamos pegar a mãe, né? Que 98% dos lares brasileiros. A mãe, que é a pessoa que cuida de você, ela, ao mesmo tempo que era uma fonte de carinho, amor, contato e tal, ela também era uma fonte de agressividade, violência, briga. Então, é a mãe que faz o seu cafezinho da manhã super gostosinho, e aí você não comeu, ela te dá um tapa na boca porque você não comeu. Aí depois ela dá banho em você com carinho, mas te dá uns tapas porque você demorou demais para se trocar. E foi assim que a grande maioria das pessoas da nossa geração foi criada. Por que que eu falo foi criada? Porque isso com a disciplina positiva, psicologia positiva, tudo positivo hoje em dia, né? Isso é muito mais cuidado nos bebês de hoje, mas até uma geração atrás não era. Então, a gente ter na mesma fonte de amor, carinho e afeto, violência, faz com que a gente entre num estado em que você não sabe o que esperar dessa outra pessoa. Então, pode vir amor, como pode vir violência. E quando a gente entra nesse estado, que a gente já não sabe mais o que pode vir do outro, a gente começa a entrar numa espécie de paralisia emocional. Então, a gente começa a ficar mais embotado, vamos dizer assim, a gente começa a se fechar e não querer se comportar mais de nenhuma maneira para não, tipo assim, você fala, cara, não adianta. Eu tento controlar esse universo que eu tô aqui, esse mundo, mas eu não consigo, porque uma hora eu vou receber carinho, uma hora eu vou receber violência. Tipo, não tem nada que eu faça. Então você fala, tá bom, já entendi que eu não posso. Eu tenho que comer tudo, porque eu não quero tomar um tapa na boca no café da manhã. Aí você não toma o tapa, você come tudo. Só que você toma um tapa depois porque você não deixou a xícara limpa. Aí você fala, meu Deus, tentei controlar, não consegui. Aí você fala, putz, eu apanhei ontem porque eu não me troquei rápido. Então hoje eu vou me trocar rápido. Mas aí você apanha porque você demorou para sair. E isso vai fazendo com que a gente entre em desamparo aprendido. Quer dizer o quê? Eu entendo que não tem nada que eu faça que vai mudar a minha realidade de receber essa violência. Então eu paro de tentar. Eu simplesmente paro. E aí, como que os pais leem isso, esse desamparo aprendido? Ai, agora ele se comporta. Nossa, agora, nossa, essa criança ele é tão bonzinho, ele é tão quietinho, ele é tão não sei o quê, mas não é que ele é bonzinho, quietinho, não é que o seu tapa ou a sua surra funcionou, ele aprendeu. Não é que a criança aprende. A criança entra em desamparo, ela simplesmente para de se comportar para não correr o risco de ter a violência. Então, na nossa época, as crianças comportadinhas, não sei o que lazinha e bonitinha, provavelmente já estavam em desamparo aprendido, já estavam num estado que, tipo, não vou me comportar porque eu não quero correr o risco. E aí, essa paralisia, na vida adulta, ela vai se cronificando, né? Ela vai ficando cada vez mais séria, cada vez maior. Então, vai dificultando o relacionamento, porque a pessoa vai entrando numa introspecção que não é mais aquela introspecção da personalidade mesmo, é uma introspecção com medo de que esse mundo vai ser violento, esse mundo não vai ser legal. E aí, claro, né, ela tem um jeito de funcionar no mundo que não vou ficar aqui na minha fechadinho, porque não tem nada que eu faça que vai mudar. Mas ela tem o organismo pedindo esse carinho, esse afeto, esse contato com o outro e tal. E aí, para correr menos risco, ela vai por essa lógica do afeto sintético, porque ela não quer correr o risco de se relacionar com outra pessoa, porque ela sente que ela não vai ter controle sobre essa relação, assim como ela não tinha na infância. Deu para entender? Assim, ficou claro? Ficou claríssimo, inclusive falando de alguém aqui que fazia tudo certinho quando era criança. Pois é, né, Demauro? Vamos falar Aham. aqui sobre o seu desamparo aprendido? Vamos conversar sobre isso? Ah, a infância, tempos gostosos. Ah, eu sempre olhei pela a minha parte da infância, nessa parte do fazer tudo certo. Eu era aquela criança que chegavam pessoas em casa e meu quarto estava sempre arrumado. E eu sentia um prazer naquilo. Talvez porque eu não apanhasse, mas também pelo elogio do meu quarto arrumado e tudo mais. E a minha mãe, como mãe solteira, uma parte minha não queria dar trabalho para ela.
Então eu fazia as coisas para não dar trabalho para ela. Mas eu sei que não era só isso. Tem um pequenininho parte de desamparo atendido ali, porque eu vejo o quanto outras coisas vinham, assim, por exemplo, não colocar o pé no sofá e como isso gerava algo grande de colocar o pé no sofá. E eu era uma pessoa de 30 anos que ainda não conseguia colocar o pé no sofá. E hoje, às vezes, hoje nem acontece mais, mas depois eu lembro de aprendendo a colocar o pé no sofá, eu sentia aquela coisa de desafio, assim, sabe? Como uma criança mesmo, com 30 e poucos anos. E outras coisas, e como isso era, como isso acontecia. Eu lembro sobre ir na casa de amigo e a mãe falava, ó, não toca em nada, não faz nada, é um desrespeito abrir a geladeira e tudo mais. Hoje eu chego na casa das pessoas, eu já abro a geladeira para pegar água gelada, que eu quero água gelada, que eu vou estar morrendo de calor com certeza. Faz Abrir o cafezinho armário, aqui em pegar o casa, copo. né? Faço café porque eu quero tomar, e aí os outros donos da casa acabam tomando meu café, que na verdade é deles, porque eles que compraram o pó. E eu tava conversando com uma pessoa há pouco tempo, não identificarei a pessoa aqui, mas essa pessoa estava me dizendo o quanto isso era tão, os sinais eram tão bagunçados dos pais, que é a pessoa fazia a mesma coisa, numa coisa dava colo e na outra ela apanhava, exatamente a mesma Sim. coisa. E aí, não é nem o tipo, ah, você se arrumou e você demorou para atrasar, é tipo, não, você se arrumou, que lindo, você se arrumou, apanha. É tipo, que bagunça, como que você vai entender o que que é certo e o que é errado nessa loucura, dessa bipolaridade dos dois pais, tanto do pai e da mãe? E como é foda essa parte desse estresse de tudo isso. E a gente cresce numa coisa de tanto medo. E o que eu mais sinto que nisso, o que acontece, né, pelo menos para mim e a maioria das pessoas que eu converso que tinham uma infância similar, vieram de pessoas que eram pobres, sabe? Que os pais não tinham dinheiro e trabalhavam pra caramba e era um estresse do caramba. E o quanto essa pobreza potencializa ainda mais essa falta de paciência e os sinais ficam ainda mais bagunçados, né? Porque de repente aconteceu uma coisa do não tem dinheiro para pagar as contas. Você se vestiu bem, apanha. Aí conseguiu pagar as contas. Beleza, aí nesse momento você não apanha. É sinais, o mundo é tanta coisa acontecendo na vida dos pais, a criança não tem noção nenhuma, né? Porque o seu mundo é só você e os seus pais e irmãos, se tiver. E não excluindo que rico também não caga os filhos, porque caga também. Todo mundo tem esse potencial maravilhoso de cagar os filhos. É tão bom dividir isso com todos. Como que a gente enxerga o desamparo aprendido na vida adulta, né? Quando a gente vê alguém numa situação claramente ruim, desconfortável e tal, e a pessoa ainda fica, sabe? O chefe é péssimo, não sei o quê, nananã, e tal, né? Mas a pessoa tá lá, não sai daqui. É alguém que já teve desamparo aprendido, já de alguma maneira. E, gente, claro, né? Como sempre, são processos inconscientes, isso aí não tá claro na sua cabeça. Você só sente que você não é capaz de mudar aquilo. Essa é a sensação. Então, ah, mas o chefe foi escroto e não sei o quê, tá, e